Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para glorificar a Deus. Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta é a nossa oportunidade de nos aproximarmos de Deus através deste culto. Então nós convidamos a você para que se concentre naquilo que Deus tem a falar para você neste culto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que Ele está próximo de você, está pronto a te abençoar, quer te abraçar, quer te curar, quer restaurar a tua vida. E só Ele pode fazer isso. E a melhor coisa do mundo a se fazer nesta terra é viver na presença do Senhor, buscando de todo o coração, glorificando e exaltando, como temos o privilégio de fazer nesta manhã. Agora temos o nosso momento de fidelidade e generosidade. É um privilégio para nós viver e participar desse momento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros momentos, outras pessoas que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, de entender o quanto que Deus é fiel e o quanto que Ele é generoso conosco. Se você abrir sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz o seguinte: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Essa passagem, Paulo fala inclusive sobre o dízimo, né? Porque ele conclui falando que contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. O dízimo fala a respeito de 10%, ele é proporcional ao que a gente tem, ao que a gente possui, ao que Deus nos dá. E quando a gente devolve o dízimo a Ele, é algo que tem a ver com fidelidade. É você entender que quem sustenta você é Deus. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que sustenta todo mês, toda semana, todo ano. Essa relação com Deus de fidelidade, como que a gente pode vivê-la intensamente e vivê-la de maneira dupla? Quando você reconhece essa fidelidade de Deus e quando você retribui essa fidelidade de Deus. Quando você vive esse relacionamento, que relacionamento é duplo, não é sozinho, não é só Deus fazendo, não é só Deus sendo fiel. O que Paulo fala aqui também? Do privilégio de contribuir, do privilégio de participar do reino. Então, querido, eu queria convidar você a participar do que Deus tem feito. Eu queria convidar você a não só ser fiel a Ele através dos seus dízimos, mas também ser generoso através das suas ofertas, entendendo tudo que Deus tem feito e, em gratidão, retribuindo esse amor a Ele. E para quê? Será que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Simplesmente para que você seja tocado, para que você seja desprendido de algo que pode tomar conta do seu coração e para que você venha viver a generosidade e a fidelidade. Falar é uma coisa, viver, a prática disso é muito mais intenso. E viver o Evangelho é viver a prática. Então, convido você a viver isso e viver a prática de Jesus aqui, hoje, em nome de Jesus. Amém. Você sabe que o propósito da minha e da sua vida
O porquê nós nascemos é justamente para a adoração. Essa é a razão principal, é a primeira razão pela qual eu e você nascemos. E eu vou ler para vocês, prestem atenção, uma sentença, um parágrafo grande até, do C.S. Lewis. Olha o que ele fala: adoramos a Deus por quem Deus é, e damos graças a Deus pelo que Ele faz. Quem é Deus? Ele é autoexistente, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, soberano, bom, gracioso, misericordioso, justo, santo, verdadeiro, puro. Deus é o nosso Criador, nosso Pai, sustentador, protetor, redentor e consolador. Deus é a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança, nosso refúgio, a razão da nossa vida. Deus é digno de ser adorado agora e pelos séculos eternos. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Fique em pé onde você está, nós vamos começar a palavra de hoje agora. Quero que você estenda a sua mão para mim e me abençoe, dizendo que você aceita o que Deus tem para falar nesse lugar, e para que Deus me use, para que o Espírito Santo me capacite para trazer as boas novas e o que Ele tem para falar nessa noite aqui. Você pode orar por mim? Vamos lá, ora por mim então, por favor. Amém, Senhor. Uau. Obrigado, Senhor. Santo, 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 santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Enche-me, enche-me, Espírito Santo. Enche-me, enche-me. Mais, mais, Espírito, mais. Eu preciso de Ti. Amém. Em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você, pode ser? Faz assim com as suas mãos. Senhor, nós liberamos nesse lugar a consciência da liberdade na Tua presença. Nós liberamos nesse lugar, Senhor, uma sede, uma fome pelo lugar da Tua presença como nunca antes houve nessas vidas, em nome de Jesus. Nós liberamos nesse lugar, Senhor, a identidade de filhos amados de Deus, e nada vai tirar isso de todas as pessoas que estão aqui recebendo essa palavra hoje. Nós liberamos também, Senhor, a convicção de que toda semente lançada nesse lugar será lançada em terra fértil, em terreno fértil, e todos receberão, amadurecerão e crescerão no nome de Jesus. Agora eu te peço, Senhor, aumenta a Tua presença nesse lugar. Não é o meu conhecimento, não é o tempo que eu passei estudando, mas, Senhor, é a Tua palavra, é a Tua presença, é o Teu Espírito. Vem nesse lugar, Senhor, e faz transformação, faz milagres, faz, Senhor, sobre-humano, faz sobrenatural, como nenhuma consciência, inteligência ou sabedoria humana poderia fazer. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém, amém. Agora você pode sentar. Querido, o tema de hoje, que abre a série, é o Tabernáculo de Moisés. Não tem como a gente começar conversando sobre adoração, ainda não, deixa só a tela de tema, depois eu peço para colocar aí, obrigado. Não tem como a gente começar a conversa sobre adoração se a gente não começar do começo. O Tabernáculo de Moisés é o antes da música que a gente vai escolher para cantar, é o antes da gente falar de música. É o caminho até Cristo, é a origem da nossa adoração, é a origem do nosso entendimento como filhos de Deus. Só que antes da gente falar do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés não é só uma parte da história da Bíblia, mas ele está lá no momento da história da Bíblia. Antes do tabernáculo a gente tem 3 pontos que a gente precisa só passar hoje, que não são alvo, não são objeto da nossa palavra de hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é a queda, porque em algum momento da linha do tempo, antes do tabernáculo, antes da criação humana, houve a queda. Lúcifer, por orgulho,
foi lançado fora do céu e arrastou consigo 1/3 dos anjos, que se tornaram demônios. E ele passou a habitar a terra, e a Bíblia diz que Lúcifer, Satanás, se torna o dominador desse século, dominador desse tempo, aqui na terra. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa que a gente precisa entender, antes de eu falar de tabernáculo, é justamente a criação, porque nessa linha do tempo, depois da queda de Satanás, vem a criação do homem. O homem é colocado no Éden, puro, sem mácula, sem pecado. E por vingança, Satanás toma uma serpente, chama Adão, chama Eva ali para o pecado da desobediência, e o pecado entra no mundo. E a Bíblia diz que depois que o homem peca, Deus volta como fazia todos os dias na viração do dia. Deus vem para conversar com eles, o santo Deus vem, mas como eles têm pecado, a Bíblia diz que eles sentem medo de Deus, porque já não é mais uma relação natural, é uma relação da santidade, do santo, que é Deus, com o homem em pecado. E como consequência desse pecado, vem o terceiro ponto que eu quero que você entenda, que é justamente a separação entre Deus e o homem. Fala assim: nesse ponto, Deus e o homem estão separados pelo pecado. Eu preciso que você pegue esse ponto onde o homem se encontra. O ponto onde a presença de Deus, atenção, olha que forte isso. A presença de Deus é retirada do homem. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, você chegou comigo até aqui, amém? Você entende que, de alguma forma, o homem foi criado no coração de Deus para o relacionamento com Deus, e justamente aquele que foi criado para se relacionar com Deus já não se relacionava mais com Deus, estava separado de Deus. Deus continuava no céu, Deus continua onipresente, mas não havia contato do celestial com o humano. Você percebe isso? Você consegue enxergar isso? Muito bem. E é aqui que entra a história do tabernáculo de Moisés. Fala essa palavra que não é uma palavra comum. Fala tabernáculo de Moisés. E aí pode parecer só um conto que a gente passa na leitura lá no Velho Testamento. Pode parecer só mais uma história bíblica, como tantas outras. Mas não é. Não é algo que ficou no passado. O tabernáculo de Moisés faz sentido lá no passado, continua fazendo sentido em todo o tempo e faz sentido para nós aqui e agora, até hoje. Você pode crer nisso? Amém? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse tabernáculo e nós vamos entender como que ele tem a ver com a minha e com a sua vida. Pode ser? Abre a Bíblia aí em Hebreus, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 1 a 6. Hebreus 8. Não se sabe exatamente quem escreveu Hebreus, alguns dizem que é Paulo, mas pela diferença da linguagem, da forma da escrita, é muito difícil falar que foi Paulo. Então a gente não sabe exatamente quem escreveu Hebreus. Mas vamos ler. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 1. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro, o que está escrito na sua Bíblia aí? No verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário, olha o que a Bíblia está dizendo, que é a cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado
quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim também, a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Olha, eu vou destacar aqui. A Bíblia diz sobre o verdadeiro tabernáculo. Eles servem num santuário aqui na terra, está referindo-se ao passado, que é uma cópia do verdadeiro santuário, daquele que está nos céus. E depois fala que a aliança da qual Cristo é mediador, ela é maior do que aquela antiga, onde havia aquele primeiro tabernáculo. Então o que a gente entende aqui é que a velha aliança, a aliança que está no passado, antes da nova aliança, ela é a sombra daquela que viria a acontecer. Ou seja, o tabernáculo de Moisés é a sombra daquilo que viria a acontecer. Está comigo? É a Bíblia que está dizendo. Então, para nós entendermos o que Jesus fez, a gente precisa entender o que aconteceu antes de Jesus. É por isso que a gente vai para o tabernáculo hoje. É por isso que a gente estuda o tabernáculo de Moisés. Levanta as duas mãos para mim, quem já estudou e quem tem consciência do que é o tabernáculo de Moisés, só para eu ver. Levanta as duas mãos. Beleza, baixa a mão. Levanta as duas mãos, para quem é completamente novo esse negócio de tabernáculo de Moisés, só para eu entender. Não tem problema, está tudo bem, glória a Deus. O que é então... O que Deus mostra aqui através do tabernáculo de Moisés? Nós vamos construir ele junto aqui hoje, tá? Deus sabe que o homem está separado. E Deus está resolvendo isso. Então Deus está dando a volta, Ele está iniciando no tabernáculo de Moisés a restauração do relacionamento de Deus com o homem. Fala assim, Deus está restaurando relacionamento. Em Êxodo 25:8, se você quiser anotar, depois você abre em casa, Deus, Ele instrui a Moisés, Ele instrui o homem a construir o tabernáculo. Está escrito lá assim, ó, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Moisés, hebreu, no meio de Israel, no meio dos hebreus, Deus chama Moisés lá na sarça ardente, lembra disso? Coloca Moisés como líder dos hebreus, chama Moisés para o rolê e fala, agora você vai fazer isso aqui, ó, um santuário desse jeito, já falo um pouquinho já, vou contar para vocês como é que é, e você vai colocar no meio da congregação, no meio do povo, e eu vou habitar lá no meio. E aí, entre os capítulos lá do livro de Êxodo, 25 e 40, Deus passa dando instruções, quem já leu sabe, detalhadas, de dimensões, tantos centímetros por tantos centímetros por tantos centímetros, de profundidade, altura, largura, medidas, materiais, formas, cores, tecidos, tudo. São 15 capítulos de detalhes sobre a construção do tabernáculo, as roupas do sumo sacerdote e a arca da aliança. Então, o tabernáculo é uma introdução até aqui. É, portanto, o quê? Um lugar de encontro. Fala assim, o tabernáculo é um lugar de encontro. Aí você olha para a pessoa do lado, olha no olho dela agora e fala assim, o Hugo está dando um estudo hoje. Presta atenção, não perde o fio da meada. Agora, pode colocar a imagem para mim do tabernáculo. Então a gente vai entender um pouco o tabernáculo. Está aí, ó. O tabernáculo é isso aqui, tá? Essa parede de tecido em volta, mais aquela tenda, mais esses objetos, esses móveis aqui, né? Esse é o tabernáculo de Moisés, tá? Apesar de uma estrutura luxuosa, pesada, com ouro, prata, bronze, madeira de acácia, que é uma madeira dura, pesada, abundante no Oriente Médio, apesar de ser uma estrutura gigante e uma estrutura até certo ponto complexa e pesada, essa estrutura era móvel, era uma estrutura completamente portátil.
que se montava e desmontava, para que essa estrutura pudesse ser desmontada quando havia peregrinação no deserto. Outra coisa, essa estrutura parece uma coisa só, mas não é. Essa estrutura ela tem 3 partes. A parte externa do tabernáculo é chamada de átrios. E às vezes a gente fala no plural, os átrios do tabernáculo, e quando fala no singular, você pode até falar o, mas você continua falando o átrios do tabernáculo, tá bom? Porque aqui se chama átrios. Nos átrios do Senhor, que depois a gente chega no Senhor, mas aqui a gente está olhando para o tabernáculo, tá? Essa é a primeira parte, a parte externa. E aí dentro da tenda, essa tenda ela está recortada para a gente poder olhar dentro, ela não fica aberta assim. Existe uma porta aqui na tenda de abertura, de entrada. Você tem 2 áreas. A primeira área, que é essa aqui, que você está vendo ali que tem um sacerdote ali, que é o santo lugar. E a última área depois do véu, que é o Santo dos Santos. E aqui, você não está vendo no recorte, tem um portão de entrada do tabernáculo, um portão feito de tecido, tá bom? E eu quero mostrar esse portão agora, passa para frente para a gente ver. Esse aqui é o portão do tabernáculo, né? Bonito, né? É um portão com muitas cores, depois eu falo para vocês, eu só estou apresentando. Então, vamos começar pelos átrios, né? Nos átrios, todos que passavam pelo portão, todos tinham acesso aos átrios. Homens, mulheres, crianças, inclusive os sacerdotes. Aliás, todos os rituais internos, do portão para frente, dentro do tabernáculo de Moisés, é claro, eram feitos exclusivamente por sacerdotes, escolhidos em meio ao povo, que eram também levitas. E era comum, dentro dos átrios, passar o portão, aqui essa parte de fora, existirem músicas, celebrações, festas, danças, na parte externa do tabernáculo, dentro do que a gente chama de átrios. E havia 2 elementos muito importantes, eu estou apresentando para vocês agora detalhadamente, entramos pelo portão, passa para a próxima imagem para mim. O primeiro elemento, já passando o portão, era esse altar de sacrifício. Era um altar feito de bronze, grande, pesado, você vê que existiam varas laterais para transportes, com chifres banhados de ouro nas pontas, era um negócio gigante. Para quê? Para que ele era usado. Para que ele era usado? Para o sacrifício de animais, animais consagrados, perfeitos, sem mácula, sem defeito. Nesse lugar, animais eram mortos e queimados, e uma grande chama, uma grande fogueira era feita nesse lugar. Por que o sacrifício de animais no altar de sacrifício, ou também chamado de altar de bronze? Porque, preste atenção, esse animal recebia os pecados do povo sobre ele e era oferecido como sacrifício pelo povo, no lugar do povo. E aí a gente vai para o próximo objeto, pode passar para a gente, que é justamente o segundo, depois do portão vinha o altar de sacrifício e chegava na pia do lavatório. Essa pia do lavatório, ou também chamada de bacia de bronze, ela era pesada, bonita, brilhante de bronze, e por dentro ela era toda forrada por espelhos doados pelas mulheres de Israel. Então, quando o sacerdote vinha para se lavar, por que ele se lavava? Porque, óbvio, claro, ele tinha matado um animal, tinha voado sangue para todo lado, ele não vai entrar na tenda cheio de sangue, então ele chegava ali no altar, ele se lavava, enquanto ele se lavava, o espelho refletia o sacerdote ali, naquela água. Legal isso, né? Então, certamente, se você vai entrar numa tenda cheia de ouro, cheia de tecidos lindos, toda limpa, toda consagrada, e você acabou de sacrificar um animal, você precisa passar por uma pia, um lavatório, onde você se lava. Esse era o móvel. E só depois de se lavar, daí, então,
o sacerdote poderia entrar na tenda. Na primeira parte da tenda, imediatamente após a entrada, que é o santo lugar. Mas passa a imagem, eu quero mostrar para vocês aqui, eu trouxe para vocês as duas seções internas da tenda. Então aqui está a entrada, tem um sacerdotinho aqui, ó, para você entender um pouco da altura desse lugar, dessa tenda, como era grande, como era alto em relação à pessoa, era imponente. Isso aqui está mais ou menos em proporção, né? E quando o sacerdote entrava, ele entrava primeiro no santo lugar. E aqui você tem alguns objetos, são 3, eu já vou mostrar para você quais são, dentro do santo lugar. E depois do véu vinha o Santo dos Santos, ou também conhecido como Santíssimo Lugar. E aí, a gente vai ver agora quais são os 3 elementos que ficam ali dentro do santo lugar. O número 11 é o candelabro de 7 lâmpadas, conhecido também como menorá. O número 10 é a mesa dos pães asmos. E o número 9, que está ali, é o altar de incenso. E agora eu vou mostrar um por um para você. Quantos estão me acompanhando? Quantos estão acordados? Que bom. Próxima imagem. Esse é o candelabro. É a conhecida menorá. A gente já vai falar disso aí. Só estou apresentando para você. A próxima imagem você vai ver... volta para o candelabro. Uma curiosidade, você tinha ideia que o candelabro era desse tamanho? O sacerdote acendia na altura dele, assim, ó. Olha lá, ó. Não é um castiçalzinho pequenininho, distante, para passar na frente e falar glória a Deus. Não é isso. Baita de um candelabro. As medidas estão na Bíblia, vai lá e confere. O próximo objeto é a mesa dos pães asmos. Está aí, ó. E o próximo objeto, dentro do santo lugar, é o altar de incenso, que fica imediatamente, anteriormente ao véu, que dá acesso à sala principal, a sala mais profunda, que é o santo lugar onde está a arca. Então, estamos aqui no santo lugar ainda. Os sacerdotes, depois de entrar pelo portão, depois de passar pela mesa de sacrifício, depois de passar pela pia do lavatório, eles entravam no santo lugar e eles acendiam o candelabro, eles se alimentavam dos pães asmos, pães sem fermento, e eles acendiam incenso. Quantos estão comigo? E depois do santo lugar, você está vendo ali, havia uma cortina, que tem o nome de véu, fala véu. Véu esse, justamente aquele que tem tantas músicas, que a gente canta tantas vezes, que foi rasgado de alto a baixo, mas nós não chegamos aí ainda. Eu só estou correlacionando. O véu é essa cortina grossa, poderosa, que separa o santo lugar do santo dos santos. E aí a gente vai para o santo dos santos, porque dentro do santo dos santos, ou santíssimo lugar, nesse compartimento mais profundo do tabernáculo, havia um único elemento, que é a Arca da Aliança, e está ela aí, ó. Essa era a Arca da Aliança. Também não era um negocinho de 10 centímetros para colocar na estante, para falar, glória a Deus, quando passar na frente. E falar, agora minha casa vai ter sorte, porque eu comprei na feira uma arquinha de ouro. Não era isso. Era um baita de um baú, uma caixa grande, tipo isso, tá? Feita de madeira de acácia, toda incrustada, olha que palavra difícil, acertei de primeira, toda revestida de ouro. E a tampa dessa caixa chamava propiciatório, não era de madeira, era de ouro maciço. E nela, na tampa, no propiciatório, havia 2 anjos querubins com as asas voltadas para o centro. Estão eles ali. E tem uma coisa, não sei se você sabe, que nessa época era comum em alguns povos no Oriente Médio, inclusive fora do Oriente Médio, algum tipo de arca que era carregada com os exércitos, com os reis.
Isso era, atenção, a expressão nada precisa. Isso era meio que comum. Então, essa arca era uma arca diferente. Porque na maioria dos povos, outros povos que não Israel, quando a tampa da arca era tirada, não tinha nada a ver com isso aqui, podia ser só um baú, tá bom? Quando a tampa era tirada, tinha lá dentro uma imagem do Deus deles, dos deuses deles, deuses pagãos, do que eles consideravam como Deus. Mas nessa arca, que era completamente diferente, não existia imagem de um Deus dentro. Tinha 3 elementos dentro. Você quer saber quais são? Esses elementos ele mostrava como Deus se relacionava com o seu povo. Então, o primeiro deles, lá dentro, Hoje vai fazer, Lá dentro dessa arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos. É o primeiro elemento, que mostrava a orientação de Deus que a arca representava para aquele povo. Lá dentro tinha um outro elemento, que era a vara de Arão, que mostrava, representava a autoridade de Deus em meio àquele povo. E tinha um terceiro e último elemento, que era uma jarra cheia do maná que caía do céu, que representava a provisão de Deus para as necessidades diárias do povo. Legal isso, não é? E assim como o tabernáculo, a arca também era portátil. Existia ali, do lado dela, 2 barras de madeira de acácia revestidas de ouro que, atenção, jamais poderiam ser retiradas da arca. Faziam parte da arca. Inclusive, isso não faz parte da palavra, na Bíblia tem gente que morreu por simplesmente tocar na arca. Então a arca carregava muito poder. A arca dentro do santo lugar, dentro do santo dos santos, ou santíssimo lugar, a arca representava a própria presença de Deus. Quem está vindo comigo aqui? Então, no tampo dessa arca, onde estavam os querubins, onde era o propiciatório, uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o sacerdotão dos sacerdotes, era o líderzão dos sacerdotes, era o mais líder dos sacerdotes, era o cara especial, só tinha um. Ele entrava, era o único autorizado, com uma roupa toda chiquetosa, que tinha um monte de sininho na barra. Então quando ele andava, fazia blim, 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 blim. Todo mundo sabia que ele estava passando, que ele estava chegando, que ele estava lá dentro. E ele entrava dentro do Santo dos Santos, com um pouco do sangue dos animais, ou do animal que foi oferecido. E ele, literalmente, espirrava sangue sobre a tampa da arca, que era o propiciatório, para propiciação dos pecados. E ele fazia isso uma única vez por ano, no dia da festa da expiação, que era uma festa judaica. Quantos estão comigo? Tá legal? Estou explicando bem? Vocês estão conseguindo entender? Beleza? Muito bem, voltando aqui comigo. Essa entrada do sumo sacerdote, blim, 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 acontecia uma vez por ano na festa da expiação, diferente do que acontecia dos rituais nos outros 2 setores. Santo dos Santos, uma vez por ano. Santo lugar e átrios, o ano todo. E nos átrios, o ano todo, homens, mulheres, crianças. No santo lugar, só sacerdotes e o sumo sacerdote. No santo dos santos, só o sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote podia ter relação com o lugar da presença de Deus. E detalhe, ele tinha que estar puro. Porque blim, 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 blim. Parou. Faz 10 minutos que não escuto o sumo lá. Cadê o sumo, velho? Tá morto. Puxa ele pela cordinha que se eu entrar lá eu morro também. Tem tanta glória nesse lugar que a gente tem que tirar ele de lá. Se a gente entrar, a gente morre. Puxava o sumo sacerdote morto para fora se ele entrasse em pecado. Então, vocês entendem que é muito sério esse negócio do tabernáculo? Vocês entendem o processo desde o portão até a arca, como vai ficando cada vez mais glorioso?
Amém? Olha para o lado e fala assim, você está entendendo? Aí responde assim, qualquer coisa, ora. Então, quando Jesus, agora eu vou começar a relacionar. Quando Jesus foi à cruz, morreu e ressuscitou por nós, aconteceu algo que eu já dei spoiler aqui hoje. O véu do templo de Salomão lá na frente, porque houve o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, e tudo isso convergiu para o templo de Salomão, mas nós não estamos nisso hoje. Mas é importante que você veja o véu, entenda o véu. Quando Jesus foi à cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, sozinho. Simbolizando que o véu que nos separa do Pai foi rasgado, já não havia mais. Glória a Deus. Jesus foi o nosso sumo sacerdote, que abriu o caminho para a sala onde está a arca, para a glória de Deus. Jesus me deu e te deu, no sangue vertido na cruz, a autoridade / autorização / liberdade / convite, para que nós entremos em adoração na sala da arca. A adoração, querido, ela não acontece nos átrios, ela não acontece no santo lugar. A nossa adoração só acontece no Santo dos Santos. Antes disso pode ser esforço, antes disso, nós vamos fazer um caminho aqui hoje, pode ser um monte de coisa, um monte de etapa, mas ainda não é adoração. O lugar da adoração, a sala da arca, o Santo dos Santos, é onde a presença de Deus é palpável, é onde há cura, é onde o negócio é tão tangível, que você entra e sai transformado, e nunca mais volta a ser o mesmo. Você entra na sala, em adoração, no Santo dos Santos, no Santíssimo lugar, onde Ele está, Ele é, eu sou, está naquele lugar. E você nunca mais consegue dar um passo para trás e falar, peraí, eu já volto, eu vou curtir primeiro, eu vou fazer caca da minha vida primeiro, e já eu volto aqui, porque aqui é muito bom. Não! É tão bom, que você é transformado imediatamente. E muitos de nós, atenção, achamos que porque um dia deu um arrepio, porque um dia você se esforçou, o seu esforço não muda o amor de Deus por você. Nós estamos na sala da arca, na sala do trono, quando na verdade muitos de nós ainda estão nos átrios, ou até mesmo no santo lugar, no segundo compartimento. E Deus não quer você nem nos átrios e nem no santo lugar. Deus quer que você passe pelos átrios porque é necessário, que você passe pelo santo lugar porque é necessário, mas Deus está te chamando, além do véu, para a sala da Arca da Aliança. Então eu quero fazer um pouquinho de simbologia do tabernáculo com você. Eu vou aplicar o tabernáculo hoje 3 vezes. Já apliquei uma, mostrei o que é. Agora eu vou fazer simbologia. Eu nunca preguei isso desse jeito. Eu pregava de outra forma. Mas Deus falou muito comigo esse final de semana, para separar essa aplicação. Então agora nós vamos passar de novo do portão para dentro, fazendo a correlação do que é o tabernáculo com os passos do tabernáculo na nossa vida. Você já entendeu o tabernáculo, agora você vai se ver no tabernáculo, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, mostra o portão para a gente de novo. O portão, queridos, ele tinha todas as cores que representam Jesus. Afinal de contas, nós só entramos na presença de Deus através de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia diz: entrai por suas portas, entrai por seus portões, com ações de graças.
com gratidão. Então entra, querido, entra, porque na sequência vem o altar de sacrifício. Pode passar a imagem. E o altar de sacrifício representa a morte de duas coisas na minha vida. E eu vou falar na minha vida, porque eu quero que você fale na sua também, e não do, o fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Não, é você. O altar de sacrifício, essa mesa de sacrifício, esse altar de bronze, representa a morte do meu ego e do meu pecado. É a nossa entrega, é onde a gente entrega a nossa vergonha, o nosso trauma, a nossa frustração, é onde a gente fala, Senhor, eu não sou feliz, queima. Eu sacrifico, inclusive a minha infelicidade, eu sacrifico o abuso, eu sacrifico a depressão, eu sacrifico a minha maldade, a minha concupiscência da carne, eu sacrifico o meu pecado, os meus maus pensamentos. Eu coloco nesse altar porque eu preciso que o teu fogo do teu espírito queime tudo o que há de mal em mim. É aqui, querido. Entrai por suas portas em ações de graças, e a primeira coisa é bota para queimar. Obrigado, Jesus. Eu vim entregar e queima o que há de pior em mim. E se nós não entregarmos aqui, querido, no primeiro passo nosso, dentro do reino de Deus, a nossa carnalidade, entenda o contexto que eu vou falar, ela vai segurar você e eu das próximas fases, do que é mais profundo, daquele, uau, isso é real na minha vida, isso é real no meu trabalho, isso é real na vida do meu filho, isso é real no meu casamento. A carnalidade precisa ser colocada em primeiro lugar. Eu conheci Jesus, eu entrego a minha carnalidade, eu entrego o meu ego num altar de sacrifício. E aí a gente está pronto para ir para o próximo passo, que é a pia do lavatório. Onde nós, glória a Deus, somos refrigerados com água fresca que vem do trono do céu, com rios de águas vivas que fluem do trono de Deus, onde nós somos regenerados, onde nós somos, sim, renovados, tudo pelo Espírito Santo. E aí você vai conseguir se ver no espelho, porque está cheio de espelho ali dentro. A nova realidade. Enquanto você estava lá fora, você se via sujo. Mas você conseguiu entregar seu ego, a sua carnalidade, e quando você vem para a água do Senhor, você se sente livre para pular dentro da água do Senhor, para receber regeneração, porque você se vê limpo, você se vê mais do que limpo, você se vê sincero. Chega de mentira, chega de mentira. A água do Senhor vem para me renovar e te renovar em nome de Jesus, amém? Amém? E depois que a gente entra pelos portões, e depois que a gente sacrifica o ego e a carnalidade, e depois que a gente é refrigerado e cheio da água do Senhor, a gente entra finalmente na tenda, e a gente vai para o candelabro. Pode passar para o candelabro. E no santo lugar, o candelabro que é aceso, ele representa as 7 igrejas, teologia profunda, nós não vamos entrar nisso agora, mas ele representa a iluminação de todas as áreas, todas as esferas da nossa vida. E é tanta luz em nós, que é luz através de nós. Aqui a Bíblia está ensinando sobre o nosso testemunho, sobre a nossa fé tranquila, uma fé 24 horas, 7 dias, e sobre o nosso evangelismo, de uma vida que, se precisar, prega, porque ela própria evangeliza. Aqui no candelabro é tanta luz que a Bíblia está dizendo sobre santidade. Você entrou limpo, e eu consigo iluminar e ver que você está santificado. Uau! E depois você vai para a mesa dos pães. Você está comigo? Você está indo para a mesa dos pães comigo? E na mesa dos pães é onde nós podemos sentar à mesa com o Senhor e olhá-lo nos olhos com intimidade.
e banquetearmos com o nosso Senhor. Diz respeito ao pão da vida que desceu dos céus, o maná que nos satisfaz. E como Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia. A mesa dos pães dá para mim e para você a provisão. Eu vou te falar uma coisa, fazendo esse caminho, chegando até aqui, nunca te faltará nada, em nome de Jesus. E depois a gente vai para o altar de incenso, está lá. E o altar de incenso, olha só, é onde nós finalmente entramos em oração, adoração e intercessão. Nós nos preparamos para dizer, Senhor, eis-me aqui. E quando você fala assim, Senhor, na primeira sílaba, antes de entrar na segunda, você é tomado pela presença dEle. Senhor, esse Senhor sobe como incenso, como aroma agradável às narinas do Senhor, que te ouve e te toma. A nossa oração, adoração e intercessão acontecem livremente diante dos olhos de Deus, com Deus, à mesa de Deus, sem esforço. Eu não sei o que acontece comigo, eu canto, e eu não sinto a presença de Deus. Guarda essa sua indagação que nós vamos resolver ela hoje, tá bom? Em nome de Jesus. E por final, a gente entra no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, e vem a arca. E nós podemos entrar nesse lugar através de Cristo, amém? Esse é o lugar da presença de Deus, esse é o lugar onde eu e você temos um encontro com a pessoa de Deus, com a glória de Deus. É onde nós estamos o tempo todo face a face com Deus, e é um lugar onde nós somos, presta atenção, olha que bonitinho isso que eu falo para você, nós somos completamente enxergados por Deus nessa sala. E você pode enxergar a Deus completamente. Você pode falar, uau! E aí você fala, quais são os níveis do Santo dos Santos? Eu vou te responder agora, infinitos níveis. Porque quando você entra nesse lugar, você não sabe o que você faz. Se você fica quieto, deixa o outro cantar, está tudo bem. Se você canta mais alto, você chora, você deita, você grita, você rola, você ri. Você ora em língua, ora em português, ora em japonês. É tanta glória que você fala, uau! Esses níveis infinitos, se prepare. Se você deseja a salvação, de fato, prepare-se, porque na eternidade é para isso que você vai viver. Para adorar em níveis infinitos, camadas e camadas mais profundas, de mais presença e mais glória, o nosso Deus. E a gente tem acesso a isso, aqui e agora. E por que que nós precisamos saber de tudo isso hoje? Na primeira palavra do tema, adore. Porque muitos de nós não sabemos ou não temos conseguido chegar à presença de Deus. Sabe quando você olha alguém em adoração e você fala, cara, não é possível, não estou sentindo nada. Aquela mina ali, aquele cara lá, o cara entra muito fácil, velho. Ou você vai numa igreja, num lugar que tem uma turma, que entra fácil, sabe? E você fala, isso não acontece comigo. Então, eu estou falando comigo, com você, porque não é um estado eterno de vida humana. Talvez seja o seu momento, talvez ou você não saiba, ou você não esteja conseguindo agora acessar a presença de Deus. E aí a gente acaba dependendo de um culto poderoso. Nossa, hoje foi demais, velho. Quarta-feira está morrendo de novo. Ou de uma reunião fantástica. As reuniões do Pastor Hugo, elas não são mais tão legais, porque eu nem consigo mais babar. Ou de uma conferência, que é demais. Tudo culto é bom, reunião é bom, conferência é bom. Ou, pior,
de uma super música que você ama, fala, hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter, hoje vai ter. Se tiver, eu levanto a mão, é Deus, é Deus. Se tiver, eu levanto a mão. Teve. Aquela. Cada um tem a sua. A mais clássica é, já esqueci, já é a do amor, já. Amor, reckless love. Como é que é em português? Ousado amor. Oh, impressionante. Ah! Deixa eu te falar, não é presente de Deus, é emoção. Tudo isso a gente faz para pegar uma carona com alguém que está um pouquinho mais na frente, agarra na crina da pessoa e fala, leva eu! Mas não é a presença de Deus. Então eu vou te falar para você, não faça isso. Pastor, fica desesperado com o comentário que entrega você, dizendo que você não está sabendo nada de onde está a presença de Deus. Você só quer mais um culto legal para animar você. E nós não temos capacidade de fazer todos os cultos legais do jeito que é legal para você, e para você, e para você, e para você ao mesmo tempo. Porque Deus está falando, fazendo, se movendo. Então nós precisamos todo mundo ir para a presença de Deus. E talvez nesse momento você ou não saiba, ou não esteja conseguindo. Se você falta do culto, talvez, ou você não saiba, ou você não esteja conseguindo acessar a presença de Deus. Se você não lê a Bíblia, ou você não saiba, ou você não esteja conseguindo acessar a presença de Deus. Então hoje eu vou te dar o caminho para o Santo dos Santos. Quantos querem? Nós estamos indo para o final da palavra, mas é a parte mais importante. Você pode viver a presença de Deus todos os dias na sua vida, amém? Mais uma aplicação do tabernáculo agora. Vou te dar 7 passos. Pode deixar só a tela do tabernáculo lá no comecinho para mim, tá? Aquela primeira lá. 7 passos que daí você vai lembrando, tá? 7 passos práticos. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, Hugo, eu gosto uma vez, foi muito legal isso, uma pessoa daqui da igreja, eu gosto quando você prega, eu entendo, mas às vezes você precisa dar um pouquinho de prática no final, só para a gente aplicar. Beleza, vou me esforçar para isso. Então tá aqui, ó, 7 passos práticos, baseado no tabernáculo para você acessar o Santo dos Santos, tá bom? Primeiro, gratidão. Afinal, Jesus abriu o caminho. Você passa pelo portão em ação de graças. Então a sua oração, olha que simples. A sua oração todo dia começa com obrigado, Senhor. Obrigado pela água, pelo teto, pela roupa. O Gael sempre fala assim para mim, mas você já orou isso ontem, pai? Mas é porque a gente começa sempre agradecendo, filho. Obrigado pelo McDonald's, obrigado por conseguir pagar o boleto da escola, obrigado porque eu tenho saúde, obrigado porque eu estou de pé, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por esse cliente chato que eu acabei de atender. Obrigado, Senhor, pelo diagnóstico negativo ou positivo, ruim, porque eu sei que se eu tenho um diagnóstico na mão é porque o Senhor permitiu ver para ver a tua glória. Ó, copo meio cheio. Agradeça. Começa agradecendo. 1, 2, entrega. Nós estamos aqui, ó, na mesa de sacrifício. 2, entrega. Peça perdão pelos pecados depois de agradecer. Não, mas é que eu estou de boa. Está de boa o caramba. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você também tem pecado. Não vem com esse negócio de eu não preciso. Na hora H, Deus me chama e me salva. Vai para o inferno sim. Peça perdão, se arrependa, talvez amanhã de manhã você não esteja mais vivo. Então, entrega. E além dos pecados, entregue sentimentos ruins. Todo dia, agradece e já entrega. 3, purificação. É a pia do lavatório. Deixa o Senhor te purificar. É assim, agora, Senhor, obrigado, eu entrego, agora o Senhor me lava. Eu preciso que o Senhor me lave, mais uma vez. Lava minha mente, eu quero ser saudável. Lava o meu coração, eu não quero carregar essas dores. Lava o meu corpo, estou com uma dor na coluna. Lava-me, Senhor. 4, com a convicção que você é grato, que você entregou tudo, que você se permitiu ser lavado pelo Senhor. Aí você acessa a tenda. Aí você sai dos átrios, vai para o santo lugar, na sua oração diária. Mas você faz isso rapidinho.
Aí você acessa e você vai para iluminação, o candelabro. Que é onde você vai dizer, Senhor, coloca a tua luz na minha vida. Seja luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés, ilumina as áreas da minha vida. Iluminação. E me faz luz nesse lugar de trevas, que é onde eu estou indo. Meu trabalho, tá. 5. Satisfação. Fale, Senhor, eu estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que eu estou à mesa com o Senhor. O que eu vivo é um banquete. O que eu vivo é um banquete. A mesa dos pães asmos, a mesa sem fermento, a mesa sem o mundo. E depois, exaltação, que é o altar de incenso. Você está aí no santo lugar ainda. Falei 7 passos. No 6º, porque todas as coisas são para Ele. Então, eu vou fazer um trabalho, eu vou levar uma ferramenta lá na Denso, da engenharia, de uma mesa do Pupim da Denso, para a mesa do Fábio da Denso, que é bem pertinho, tá? Eu vou para a glória de Deus. Eu estou falando sério com você. Eu dou 5 passos da mesa do Pupim para a mesa do Fábio, e eu faço isso para a glória de Deus. Que Deus saiba que eu sair da minha mesa e levar para outra mesa é um ato que glorifica Ele. Que seja incenso, que em silêncio seja oração, adoração e intercessão. Que seja oração, Senhor, abençoa esse projeto, abençoa a vida do Fábio que vai pegar isso aqui. Que seja adoração, Senhor, engrandece diante dos olhos dos homens o Teu nome, com tudo que vai acontecer nesse lugar. E que seja intercessão, Senhor, guarda a vida do Fábio, essa doença, isso, o filho dele, a mulher dele e tal. Em 2 metros de uma ferramenta sendo transportada ao altar de incenso. Porque todas as coisas são para Ele. Quantos podem dizer amém? Amém? E a gente não pode ser bênção na terra se a gente não estiver conectado com o céu. Então a gente fez um caminho para se conectar com o céu. E aí, conectados, é no santo lugar que a gente se conecta. É no santo lugar onde a gente começa a orar, adorar e interceder. Aí a gente vai para o lugar de encontro. Aí a gente chega lá no fundo. É onde eu já disse para você, vão nos faltar palavras. E nós, guarda isso. Presta atenção. Se você se contentou com mais ou menos, ou com menos, nós nascemos para o lugar da Arca da Aliança. Nós nascemos para o lugar da Arca da Aliança. É por isso que Amós, você vai ficar chocado com isso, que eu fiquei chocado. Você vai ficar chocado, é sério. Se você não falar uau, amém, você não é crente. É por isso que Amós 9:11, o Senhor diz na sua palavra, nos últimos dias restaurarei o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi era apenas uma tenda, com apenas uma arca dentro. A Arca da Aliança. Diferente do tabernáculo de Moisés, que tinha todo esse caminho, o tabernáculo de Davi, quando Davi restitui, resgata o lugar da presença de Deus, que é a Arca da Aliança, e traz de volta para Israel, ele não é liberado por Deus a construir o templo que só o filho dele, Salomão, constrói. Com 3 andares, com tudo que tem direito. Davi, por ser guerreiro, por ter as mãos de sangue, não é liberado. E ele constrói o que Deus ordena, uma simples tenda, com a arca dentro. E quando Amós 9:11 diz, eu restaurarei o tabernáculo de Davi nos últimos dias, o que o Senhor está dizendo? Eu restaurarei o lugar certo para que eles vivam nos últimos dias, o lugar da presença de Deus. Deus quer restaurar isso na sua vida hoje, e Ele quer você no Santo dos Santos. Mas sabe o que acontece? A gente peca e não sabe como voltar. E aí a gente vai esfriando, a gente sai da presença de Deus meio que sem perceber, a gente vai ficando chateado, e de repente a gente está triste, está angustiado,
a gente está mentindo, a gente está fora do plano de Deus, para Deus e para as pessoas que estão do nosso lado. E é por isso que eu ensinei o que eu ensinei para vocês hoje. Se você seguir esse caminho, atenção que é tão simples, agora ficou simples, da velha aliança, que é o tabernáculo de Moisés, entrando pelo portão que é Cristo, e percorrendo esse caminho, você vai chegar lá no final, que é justamente o tabernáculo de Davi, que é o que Deus tem para a minha e para a sua vida hoje. Fique em pé onde você está. A banda pode subir. Quero que você olhe para mim enquanto a banda se ajeita. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você, eu estou sendo pastorzão, tá? Estou tudo em paz aqui. Você não está bem? Não está bem? Caiu em pecado? Está angustiado? Está vivendo uma vida dupla? Está com medo? Ou ainda mais básico que isso, não passou pelo portão que é Jesus? Coloca a tela que tem os passos para mim. A partir de hoje, você vai fazer esses passos. Gratidão, entrega, purificação, iluminação, satisfação, exaltação, encontro. Simples assim. O que Deus não quer para você é que você fique longe da presença dEle. Ele te quer no lugar original, no lugar da criação, no lugar de intimidade, no lugar onde você pode adorar. Feche seus olhos, nós vamos orar. Uri andalaba shakantalaba shari andalaba shaya. Shakantalaba shuri andalaba shakantalaba shari andalaba shaya. Quero que você faça uma reflexão nesse lugar. Quero que você olhe para você mesmo enquanto você está aí e você reflita se você tem habitado no Santo dos Santos ou você tem se contentado com os átrios, ou até mesmo com o santo lugar, ou se você tem esperado o domingo chegar, ou um tempo com o seu líder, não sei, para ter acesso à presença de Deus. Quero que você faça essa reflexão agora. Shakantalabashari andalabashakantalabashari. E agora eu quero que você ore. Eu vou dar orientação e você vai orar na orientação que eu estou dando para você. Se consagre a Deus, vai. Ore se consagrando mais uma vez a Deus. Não tem problema se você tiver que fazer um caminho de novo, vai. Tudo isso que você ouviu hoje não é possível que seja palha, não é possível que seja para jogar fora. Agora você leva a sua oração e você diz para o Senhor que você aceita a sua posição em Cristo. Entra pelo portão agora, vai. Diz para Ele que você aceita, que você entra pelo portão, que você entrega a sua vida. E vai ali naquela mesa de sacrifício, naquele altar de sacrifício, cheio de fogo. E verbaliza e coloca ali agora medos, angústias, dores, frustrações, traumas. Coloca pecado também. Verbaliza o pecado. Coloca lá agora. Vai, vai. Deus está te purificando, te lavando, queimando, queimando, queimando. Ori andalabashá, cantalabashá, andalabashá. Agora peça convicção a Deus que você não vai voltar atrás, vai. Ore isso, vai. Eu preciso, Senhor, de uma nova fé, uma renovação de fé que eu não voltarei atrás. Eu viverei no seu amor. Eu me arrependo agora e viverei no seu amor. Guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Agora você vai orar por mais fome e mais sede. Você precisa disso. Vai, agora levanta a sua voz. Levanta a sua voz. Mais fome, mais sede. Mostra a sua necessidade do Senhor.
Para de pensar em outra coisa. Se concentra na sede e na fome, no desejo de querê-lo mais, e mais, e mais, e mais. Mais alto, intensifica essa oração. E agora eu quero que você faça uma última oração. Peça por encontros marcantes e sobrenaturais com a glória de Deus. Você precisa pedir isso. Peça por encontros sobrenaturais que vão marcar a tua vida. Peça agora. Você está diante do Rei dos Reis. Senhor, te louvamos nessa noite, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus bom. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Santo, 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 santo. Nós vamos para as nossas casas hoje, Senhor, cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, convictos, Senhor, que o Senhor nos transformou aqui hoje, que o Senhor abriu um novo e vivo caminho, e que nós podemos caminhar pela glória do Senhor, de fé em fé, de glória em glória, sendo transformados, restaurados e construídos, em nome de Jesus. Eleve as suas mãos aos céus, cante isso, cante isso. E te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar desde o começo essa canção. Cante de todo o coração, vai. Aleluia. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Perceba o que você está cantando. Que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e a cada dia. Só as vozes, o mais alto que você puder, vai. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Quanto sente a presença de Deus? Glória a Deus. Depois dessa aula, nós já sabemos os caminhos. Eu queria convidar vocês, então, a começar hoje. Já fizemos um pequeno ensaio. Foi um ensaio para continuarmos na prática desse caminho todos os momentos, todos os dias das nossas vidas. E eu queria convidar vocês, então, a começar hoje, amanhã,
trilhar esse caminho, permanecer no Santo dos Santos para clamar pela tua família, pela igreja, pelo nosso país, pela nossa cidade. Amanhã à noite, lá na Câmara Municipal, às 19 horas, haverá uma audiência pública, deve ser isso, uma audiência pública para discutir se vamos colocar banheiros unissex nas nossas escolas ou não. Eu copasmo o Conselho de Pastores, que para mim é a maior autoridade espiritual na cidade, convida as igrejas, os irmãos, para que nós lotemos aquele auditório, e ali, queridos, você não vai ter a palavra, mas você vai ficar com a tua mão ali, ó, porque a nossa arma é a oração. Amém? A oração pode mudar tudo. Muda uma vida, muda uma família, muda uma nação, obviamente muda uma cidade. Então o convite está feito, mas antes você entra por esse caminho. Amém, querido? E nós aprendemos hoje, eu acho que foi no ponto, né? Aprendemos hoje para colocarmos em prática amanhã. É claro que oramos de onde estivermos, mas se estivermos presentes ali, na batalha, orando, clamando, com a espada na mão, o inimigo vai arrefecer seus ânimos, vai fugir. Então, às 19 horas, lá no auditório da Câmara Municipal. Então, se você puder ir, né, é um convite que a gente faz, e seja presente, que você vai experimentar a presença gloriosa de Deus, não apenas aqui, mas lá na Câmara Municipal também. Isso vai impactar as vidas lá, amém? Está feito o convite. Que Deus nos guarde e nos abençoe de todas essas coisas que estão acontecendo. Amém, amém. Quem está pela primeira vez aqui hoje? Deixa eu te ver. Fica com a mãozinha levantada. Muito bom, muito bom. Que bom que vocês vieram. Pode abaixar a mão. Nós queremos receber vocês na família Nova Estação com todo carinho. Vocês não são considerados visitantes aqui, vocês são considerados irmãos. Nós queremos amar vocês e ter um relacionamento com vocês. Então o Fernando está lá no fundo, ó, dando um tchauzinho. Vocês que vieram a primeira vez hoje, olha lá. Quero convidar vocês que vieram pela primeira vez a saírem já e acompanharem o Fernando até uma salinha que a gente quer entregar um presente para vocês. Bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Que bom que vocês estão com a gente aqui hoje. Muito bom mesmo. Pode ir com o Fernando, pode ir com ele lá, tá bom? Queridos, vamos encerrar o nosso culto? Bom demais quando Deus fala, não é verdade? Quando saem transformados daqui hoje? Amém, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite essencial na nossa jornada. Eu creio que o Senhor transformou destinos aqui hoje e destravou destinos proféticos aqui hoje. Eu vejo a luz do Senhor reluzindo sobre as vidas, os filhos, os casais, os casamentos, sobre a história, sobre os trabalhos, sobre a mente, sobre os princípios e valores. Eu vejo mesmo, Senhor, uma igreja que entra nesse mês com uma consistência para se relacionar com o Senhor e te adorar. Abençoa o teu povo, Senhor, e unge o teu povo com uma nova voz, com uma nova adoração, com uma nova ação de louvor e adoração dia após dia. Nós te amamos, Senhor, consagramos a nossa semana ao Senhor e te pedimos, guarda-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Agora, o mais alto, mais o que você puder, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas para Deus. Obrigado, Senhor! Bom finalzinho de domingo, boa semana, Deus te abençoe, beijo, tchau família! Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.